Olá, meus amados irmãos e irmãs, que alegria nós nos encontrarmos novamente no nosso canal para mais um momento de evangelização. Hoje nós nos encontramos aqui no nosso canal para juntos nós meditarmos um pouquinho do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 19 ao 31. Nesse domingo, qual nós celebramos Jesus misericordioso, Jesus que vai ao encontro dos seus discípulos, Jesus que se coloca no meio de nós, Jesus que se coloca em nossos corações. E hoje no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19, 31, nos fala que ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechada por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem Jesus. Novamente Jesus disse aos seus discípulos: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhe: "Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechado as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Acreditastes porque vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estavam escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meus amados irmãos, esta é a palavra da nossa salvação. Bem, meus amados irmãos, é interessante nós fazermos uma meditação prévia dessa leitura do Evangelho de hoje, que nós estamos meditando nesse dia da misericórdia, que foi muito difícil para os discípulos de Jesus Cristo a questão da crucifixão de Jesus. Ter a certeza de que fato Jesus iria ressuscitar foi um desafio muito grande para os seus discípulos naquele momento de tristeza, naquele momento de grande dor. E somente aquelas mulheres como Maria Madalena, Maria de Cleófas e as outras Marias fixaram no seu coração aquele desejo de que de fato Jesus iria ressuscitar no terceiro dia, assim como ele tinha predito durante as suas pregações. Mas para aqueles homens foi muito difícil, eles deixaram seus corações mais fechados, corações mais inertes ao entendimento da palavra. E foi preciso que Jesus de fato viesse e aparecer na presença deles para que eles pudessem entender e acreditar na ressurreição. E um dos desafios maiores foi para Tomé, porque Jesus, diante de toda a aparição daqueles discípulos,
Tomé disse para aqueles homens que só acreditaria se visse Jesus ressuscitado. E foi preciso 8 dias depois Jesus aparecer e para Tomé e mostrar-lhe o lado e pedir que ele tocasse nas feridas para que ele acreditasse. Ele disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: acreditastes porque vistes? Então é preciso que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós possamos ser pessoas crédulas, pessoas que acreditam. Porque naquela época, aqueles homens e mulheres, eles viram Jesus de forma humana, puderam estar, puderam pregar, puderam conversar com Jesus. E hoje nós estamos com Jesus de forma espiritual. Jesus ressuscitou e subiu aos céus e disse: eis que estou convosco todos os dias da vida de vocês. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus nos deu um mandato muito importante, que foi pregar o evangelho, levar a palavra de Deus às comunidades, aqueles homens e mulheres que ainda não conhecem, não ouviram a palavra de Deus. Então nesse momento Jesus faz de cada um de nós missionários seus, missionários da igreja, missionários da comunidade, para que nós possamos ter coragem de levar a sua palavra aos lugares mais remotos possíveis. Agora é preciso se despojar, é preciso ter coragem para que nós possamos pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é justa para cada um de nós. A palavra de Deus ela é única para cada um. É a nossa arma. É a nossa arma que Jesus deixou para que nós possamos ter um contato direto com Ele. Jesus ressuscitou, isso temos a certeza de porque Ele se faz presente na Eucaristia. E Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus soprou sobre nós é que nos dá a coragem e nos dá assim o diploma, como se fosse o diploma para levarmos a palavra de Deus. É o mandato de Jesus Cristo. É a garantia de que Deus está conosco, de que Deus nos consagra, de que Deus nos envia, que Deus nos dá a certeza da sua presença, né? Então é interessante que nós possamos vivenciar essa palavra todos os dias. E Jesus ele se coloca presente na nossa vida. A palavra diz que muitos outros escritos muitas outras proezas foram realizadas por Jesus que não é escrito na palavra de Deus. Então são inúmeros os escritos que Jesus, inúmeros milagres, aparições que Jesus fez. E Jesus hoje ele quer aparecer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da sua comunidade, da sua igreja, da sua família, para que você tenha coragem e a certeza de que Cristo ressurgiu e que Ele está no nosso meio, nos abençoando, nos amando todos os dias da nossa vida. Então, meus amados irmãos, pega a tua palavra, veste a couraça da justiça, veste o capacete do amor, né, do entendimento, pega o Espírito Santo de Deus e vá evangelizar. O mandato é para nós que somos discípulos, que damos continuidade ao discipulado de Jesus. Então que nós possamos, nesse dia santo, no tempo oportuno, levar a palavra de Deus a todas as pessoas que necessitam desta palavra. Peçamos, pois, a Jesus misericordioso que seja manso e humilde de coração em nossas vidas, que nós possamos entregar as nossas misérias na misericórdia do Senhor. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam participar e também ser evangelizadas, né, com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.